tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, com aquela pegada bem trash, bem rock and roll. O vídeo de hoje é sobre nada mais, nada menos que a história do rock. Então galera, bora pro vídeo? Bem pessoal, no comecinho da semana a gente teve o dia 13 de julho, que é considerado não só no Brasil, mas no mundo, como o dia do rock, ou Dia Mundial do Rock. Vocês sabem por que o dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock? Aqui no Brasil, o dia 13 de julho é comemorado desde a década de 90, entre a década de 80 e a década de 90, mais precisamente ali de 85 para cá. E a data foi instituída por uma homenagem a um evento chamado Live Aid, né? Que teve vários shows no mundo, né? Os principais shows aconteceram ali na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos. A gente tem vários shows com várias bandas, com Elton John, com Queen, com várias bandas, não só do rock, mas também do pop, em prol do combate à fome. E a maioria dos shows aconteceram ali em 1985. Mas na década de 90, 5 anos depois, a gente tem no Brasil um dos shows que foi memoráveis do Queen e que também ratificou esse evento. E dizem que esses shows, né, tiveram cerca de 2 milhões de espectadores, né, 2 milhões de audiência, e isso era mais ou menos 1/3 da população da época. Gente, isso é muita gente vendo shows ao vivo naquelas circunstâncias. Agora, embarcando na nossa máquina do tempo, a gente vai até 1920 com uma cantora negra do blues que deu o comecinho dos pontapés do rock, do que seria a expressão do rock. Tá falando de Trixie Smith. Como eu disse, ela era uma cantora de blues, de soul, e ela já estava despontando ali na década de 20 como uma cantora que misturava os sons e que dava um pontapézinho pro rock, do que seria o rock. Ali na década de 30, a gente tem a invenção de alguns instrumentos, né? E a invenção de alguns métodos para amplificar o som. A gente tem a invenção dos amplificadores e a invenção do baixo e da guitarra. O baixo é esse daqui e a guitarra aqui, né? São instrumentos que são importantíssimos para a construção melódica, para a construção rítmica do rock e de todas as músicas de forma geral. Anteriormente a gente tinha instrumentos que eram acústicos, como os baixolões, que eram muito grandes, e as guitarras, que eram basicamente versões do violão também. Ainda nesse período a gente tem, da criação do rock, da década de 30, década de 40, a gente tem a inserção de vários artistas que deram os seus palpites, né, que deram as suas contribuições para a criação do rock. A gente tem ali a principal expoente dessa criação, que era a Sister Rosetta, que depois vocês vão ver que tem um videozinho curtinho no canal sobre ela. Com a música Stranger Things Hope, a gente tinha a música The Fast Man com Fast Domingos e outros. E nesse período a gente tem que salientar que ali ainda tinha a questão da segregação racial, ali ainda tinha essa questão da busca dos negros, né, da busca de nós negros lá nos Estados Unidos, como uma aceitação e como uma mostra para aquelas pessoas que eles poderiam também tocar, que eles também poderiam ser pessoas assim como os brancos, ter os mesmos direitos como os brancos. E o rock, né, ele teve esse papel importante de ser uma figura, de ser um estilo musical de enfrentamento, de confronto a essas leis de segregação. E como eu disse, o rock influenciou tanto na cultura quanto nas leis, né? E na cultura, o rock tinha influência do jazz, do blues, do soul, também influência do estilo musical gospel, né? Que também surgia bastante, despontava bastante naquele período. Um artista que ficou muito famoso, que foi muito importante para a criação do rock naquela época, era B.B. King, que vinha do blues e vinha do soul. E também a gente tinha a junção, né, do country também,
com Jamie Cass, que era um cantor de country, e com gospel, com vários compositores e vários autores gospels também, que fizeram bastante influência. Como eu disse, o rock surge ali num período onde tem uma efervescência cultural bem grande, né? Onde a gente tem a questão da lei do apartheid, e o rock sempre foi visto como um estilo de música que era de enfrentamento, que era de combate, né? Influenciado também pela questão do pós-guerra, né? Porque o rock surgiu ali na década de 40, 50, ali uma geração que era considerada a geração baby boomer, né? E que foi dando fomento, foi dando forma para esse rock. Podemos destacar um músico muito famoso que é o Chuck Berry, com a sua forma de tocar, a sua forma de expressão, né? E que de enfrentamento também. Ele surgiu ali na década de 1950, 51. Também nessa década de 50 e 51, a gente tem a criação de uma frase que é utilizada até hoje, né? Que é o rock and roll, que é do DJ Alan Freed. E essa frase surgiu num programa de rádio. Ali na década de 50, a gente tem a expansão desse rock, né, para outras partes do mundo, principalmente para a parte da Europa, tanto a Europa capitalista quanto a Europa socialista ali, a Europa Oriental, onde a gente tinha ainda a questão do Muro de Berlim, né, a questão da divisão entre capitalismo e socialismo. A gente vê que essa expansão surgiu um efeito bem interessante que ficou conhecido como a invasão britânica, ou seja, bandas de rock começaram a surgir na Inglaterra e se espalharam, como a gente tem ali a questão dos Beatles e dos Rolling Stones, que são duas bandas que são importantíssimas e tem essa expansão muito boa. Essas bandas, né, como eu disse, os Rolling Stones e os Beatles surgiram ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60. Ali em 61 a gente tem a criação dos Beatles e em 62 a criação dos Rolling Stones. E essa expansão do rock para o mundo possibilitou que tivesse vários outros estilos, como metal, garage rock, indie rock, punk rock, pop rock, hard rock e vários outros estilos de música pautados no rock. O rock hoje, ele é teoricamente o terceiro estilo musical mais tocado no mundo. Lógico, a gente tem várias subdivisões e que são importantes também. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Por que existe tanta subdivisão? Porque o rock ele foi levado para as culturas e foi adaptado a elas. Então, foi atribuído elementos que foram importantes para aquela cultura. E é importante a gente entender a aparição do rock, como ele surgiu, para a gente poder entender as culturas de modo geral. Vocês lembram que eu falei mais para trás, né, sobre a geração dos baby boomers, né, que são as gerações mais rebeldes, mais enfrentadoras, e essa geração que impulsiona o rock dentro desse período, no final da década de 40 até a década de 60, de 70. São gerações que são importantes para essa expansão do rock, para essa expansão do cenário musical, não só do rock, mas também de outros gêneros, né? A gente vê que ali tem um filme que é bem importante e que eu acho que seria bem legal a gente trazer, porque ele traz essa cultura, né? Que é o filme Juventude Transviada. O dia 13 de julho ele surgiu basicamente no Brasil e se expandiu para todo mundo, né? Como eu disse antes, o Brasil ele faz essa data para poder homenagear a questão dos shows do Live ID, que era contra a fome. Então, pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. Se vocês quiserem mais vídeos sobre estilos musicais, sobre história da música e outras coisas envolvidas à história, a música, a jogos, a filmes, deixa aqui nos comentários, que isso vai ajudar bastante. Então valeu, galera. Tamo junto, família.